Olá pessoal, sejam bem-vindos então ainda no assunto probabilidade. Nós vamos tratar de probabilidade de eventos independentes, ok pessoal? Então, por exemplo, o que é um evento independente, né? São eventos que a realização ou não de um deles não afeta o outro. Então, por exemplo, se eu pegar um dado, certo? Em forma de cubo e jogar ele da primeira vez, depois eu pegar e jogar ele novamente, o segundo evento, a segunda tentativa não tem nada a ver com a primeira, não tem, são exatamente independentes, não depende, não tem interferência a primeira jogada com a segunda jogada. Então isso é um evento independente, quando um não afeta o outro, ok? Então se eu tiver dois eventos, eu faço o cálculo deles acontecerem, por exemplo, é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Se eu tiver 4, eu vou multiplicando cada um deles. Se eu tiver N, né, vou fazer N multiplicações das probabilidades de cada um deles. Então essa é a ideia cálculo da probabilidade de eventos independentes, são aqueles que não têm independência. A mesma coisa de jogar uma moeda, né? Joga uma moeda, qual é a chance de ter duas caras, por exemplo, né? Então eu pego uma moeda, jogo a moeda, a chance de ter uma cara é uma chance em duas, porque é cara ou coroa. E se eu jogar de novo, qual é a chance de ter cara? É 1 sobre 2. Então daria 1/4. 1/4 seria 0,25, ou seja, 25% aqui eu multiplico por 100, ok? Então se eu quero jogar duas moedas, né, uma vez na tentativa, depois a mesma na outra tentativa, de eu ter duas caras, vai ser meio, porque a chance é de ter uma cara, de cara ou coroa, 1 sobre 2. E ter cara novamente, 1 meio. Então seria 1/4. Então eu teria 25% de chance de ter, em dois lançamentos de uma moeda, né, consecutivos, de ter cara. Ok? Então sempre é a multiplicação. Então olha só, vamos fazer uma aplicação desse exemplo aqui, de eventos independentes. A probabilidade do atirador X acertar o alvo é 80%. Ok? E a probabilidade do atirador Y acertar o alvo é 90%. Vamos estar tirando arco e flecha, né? Então, as chances de cada um acertar. Qual é a chance dos dois acertarem? Então, eu quero tanto que o A acerte, quanto o B acerte. Então, é a chance do A vezes a chance do B. Ok? Então, a chance do A é 80%. 80%, né, pessoal? É 80 partes, um total de 100. Então aqui dá 0,8 em decimal. Então aqui é 80% do atirador A ou B, aqui eu botei A, né? Podia ser XY, né? Vou botar aqui para não ficar. Então aqui então seria o X e aqui seria o Y, ok? Aqui tem, só pra gente, aqui a gente falou de A e B, né? Mas aqui a gente chamou de XY. Então vamos botar XY. Vezes a chance de Y acertar, 0,9. Então, 0,8 vezes 0,9 dá 0,72, ou seja, 72% de chance dos dois acertarem, ok? Então, eu quero pegar o que vai jogar primeiro o atirador Y, depois o X, ou tanto faz, um ou outro, porque são independentes, ok? A chance dos dois acertarem é de 72. A probabilidade de pelo menos um acertar. Então, eu tenho o X e tenho o Y, certo? Então, a chance, né, de pelo menos um. Então, pelo menos um, ó, pelo menos um, significaria que se o X acerta, certo? O Y erra. É uma possibilidade. O X, essa aqui vamos ver a possibilidade. Então, eu teria que ter o X acerta e o Y erra. Ou o contrário, o X erra e o Y acerta. Ou os dois acertam. Por quê? Porque daí pelo menos um vai acertar. Aqui, quem que acertou? Aqui foi o X que acertou, certo? Aqui foi o Y. Aqui foi o X e o Y. Certo? Então aqui na tentativa, aqui eu chamar de 1, tem duas, aqui são as possibilidades. Eu posso só o X acertar, só o Y acertar, ou os dois acertarem. Ok? Os dois acertarem, nós já calculamos aqui, daqui em cima, certo? Então, a probabilidade do X acertar e o Y acertar vai ser de 0,72, tá? Essa aqui é essa aqui, ó.
Qual é a chance do X acertar? Certo? Então agora vamos fazer essa aqui, ó. Essa do X acertar aqui, ó. Eu vou botar só a probabilidade aqui. Vou botar a probabilidade do X acertar, união Y errar. Então, como é que eu vou calcular? Qual é a chance do X acertar? O X acertar é 80. Então é 0,8. Vezes. Qual é a chance do Y errar? Pessoal, se acertar, se ele para acertar é 90%, né? Para o Y errar é 10%, ok? Porque ou ele acerta ou ele erra. Se a chance de acertar é 90%, a chance de ele errar é o complementar, certo? Então aqui eu vou dar a chance de ele errar é 10%. Então aqui vai ser 0,1. 0,8 vezes 0,1 vai dar 0,08, certo? Então isso aqui vai dar 72% dos dois acertarem. A chance de o X acertar e o Y errar, X acerta, 80%, Y erra. Se ele tem chance de 90% de acertar, é 10% de errar. Então aqui é 8%. A gente multiplica por 100. E depois qual é a última aqui? Ó? Do Y acertar. Então o X vai errar, união com o Y acertando. Qual é a chance do X errar? Se ele acertar no alvo é 80%, o complementar dele é 20%, ok? Então aqui de ele errar, aqui, ó, de ele errar vai ser 20%. Então 20% vai ser 0,2. E qual é a chance do Y acertar? O Y acertar é 90. 0,2 vezes 0,9, 0,18. Ou seja, 18%. Então a chance de pelo menos um acertar seria só o X acerta, só o Y acerta, ou os dois acertam. Então aqui, só o Y, só o X, os dois. Então a probabilidade de pelo menos um acertar vai ser 72 mais 18 mais 8. Ou seja, 98% de chance de pelo menos um acertar. De o X acertar e o Y errar, do X errar e o Y acertar, e o X acertar e o Y acertar. Essas são as três possibilidades. Eu vou fazer a soma de cada uma delas para dar a possibilidade ou a probabilidade de pelo menos um acertar. A gente poderia ter resolvido isso, pessoal, de uma forma muito mais fácil, certo? Porque a probabilidade dos dois errarem seria quanto? Então, qual é a chance do X errar, interseção Y errar? Qual é a chance do X errar? Se o X acerta em 80, ele vai errar em 20, então é 0,2. Qual é a chance do Y errar? Se ele acerta em 90, ele vai errar em 10, então é 0,10. 0,2 vezes 0,1 dá 0,02, ou seja, 2%. E aí está feito, né, pessoal, o quê? Qual é a chance dos dois errarem? Ó? 2%. Então a gente poderia ter feito essa questão B resolvendo primeiro essa. Por quê? Porque qual é a chance de pelo menos um acertar? A chance de um acertar é se o X acerta e o Y erra. A chance do X errar e o Y acertar, ou os dos dois acertarem. Então a chance de pelo menos um acertar o alvo vai ser 100% menos a chance dos dois errarem. Porque só vai acontecer isso aqui, ó, né, quando os dois errarem. Então, menos 2%. Então, 100 menos 2 dá os 98%, que foi o resultado que nós achamos aqui. Certo? Na soma do 7,2 com 18 e com 8. Porque se pelo menos um acerta, então eu poderia pegar o total, que a chance é 100%, menos os dois de errar. Porque se os dois errarem, a chance dos dois errar é 2. Então, de um acertar, então, pelo menos um, né? 100 menos 2%, 98. Ok, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deem um alô. Meu muito obrigado, um grande abraço.